Sede sóbrios e vigiai. O diabo, o adversário, o acusador da nossa alma, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Lição 3. Jó e a realidade de Satanás. Não ignoreis os seus ardis. Satanás é um ser real, tem personalidade e só o venceremos com as armas espirituais, conforme Efésios 6, a partir do verso 10. Apenas o Criador, o nosso Deus, o Eterno, ele é autoexistente, ele é onipotente, ele é onisciente e onipresente. Satanás é um ser limitado e ao justo, ao reto e temente, ele só lhe toca se o Senhor permitir. Quem tentará acusações contra o escolhido de Deus? É Deus quem nos justifica. Assista a continuação desta videoaula. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta videoaula da Escola Bíblica Dominical, de forma simples, prática, dinâmica e objetiva. Sou o presbítero e professor Ideilton Ruas da Silva Sobrinho e estamos com essa temática abençoadora do quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania de Deus, o sofrimento e a restauração de Jó. Comentarista pastor José Gonçalves. E nesta feita a lição de número 3, de 18 de outubro de 2020, Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo nos diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1 e o verso 6. Percebe-se que nessa reunião de Deus com seus anjos, as hostes celestiais, veio também entre eles Satanás. É entendido que Deus dera permissão para que ele estivesse ali. Senão jamais o Senhor, que detém e contém todo o poder, permitia que esse ser caído, que foi destituído do seu cargo, da sua função, aproximasse naquele momento. Mas como o nosso Deus, na sua onisciência, nos seus atributos, na sua onipresença, já ouvira esse ser, Satanás, rodeando pela terra, vagando pela terra e observando Jó, Deus permitiu para poder tirar dele o que ele pensou, o que ele estava observando de Jó. E naquele momento os questionamentos foram feitos, mas Deus continuou sustentando Jó e não permitiu que este adversário o acusasse, pois quem deu testemunho desse homem foi o próprio Deus. Jó era justo, temente, fiel e reto diante do Senhor. A verdade a ser colocada em prática nos diz que, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade e só o venceremos com as armas espirituais, conforme o apóstolo Paulo nos orientou no contexto da batalha espiritual em Efésios 6, a partir do versículo 10. A leitura bíblica em classe que está fundamentada esta lição está no livro de Jó, no capítulo 1, 6 ao 12, e o capítulo 2, 4 ao 5. Diz assim o verso 7. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra. E o Senhor disse: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal.
Aleluia. Nesse contexto, após esse intruso participar daquela reunião, e Deus sabia a sua intenção desde o momento que ele rodeava a terra e até o momento que Deus lhe dera a permissão para ele estar ali naquelas regiões celestiais, nesse contexto da batalha espiritual. Porque o apóstolo Paulo ele fala que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas a nossa guerra é espiritual e ela é travada nas regiões celestiais, entre as potestades satânicas e as potestades divinas, onde somos vencedores por Cristo Jesus. E nesse diálogo com Deus e Satanás, Satanás acusa Jó, não acreditando na fidelidade de Jó para com Deus. Satanás pensava que era uma barganha a fé de Jó, a retidão de Jó pela sua prosperidade. E propôs, pele por pele, toca nele, para ver se ele vai continuar temente a ti ou vai blasfemar na tua face. Mas o nosso Deus, ele é poderoso e conhece o nosso íntimo, o nosso coração e conhecia Jó. Aleluia. No entanto, o objetivo geral desta lição é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, ele foi criado. Nem sempre ele foi Satanás, era um querubim ungido, era um anjo bom. No entanto, o seu orgulho, a sua prepotência, ele caiu, ele foi jogado na terra e construiu o império do mal, mas ele não é autoexistente. Apenas o Senhor, nosso Deus, ele é eterno, soberano e tem o atributo da onipresença, onipotência, onisciência e imutabilidade. Ele foi criado e a ação dele não sobrepõe o poder, a soberania de Deus. Os objetivos específicos dentro de cada tópico da lição nos diz que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna, embora que limitada e controlada pelo nosso Deus. E sublinhar o ocaso do diabo, seu declínio. Introdução. Existe um grande perigo à falta de entendimento e conhecimento e discernimento quanto aos dois extremos acerca de Satanás. A primeira é negar a sua existência e a outra é o medo, é a supervalorização da ação maligna, como se Satanás fosse um ser, uma entidade onipotente. E ele não é, ele é limitado. Onipotente é só o nosso Deus. E o livro de Jó revela a realidade do maligno e as suas potestades. Entretanto, de maneira equilibrada, sábia, abalizada na Bíblia Sagrada, podemos aprender que o diabo tem determinação e ação no mundo, pois este mundo jaz no maligno, mas ele não é maior que Deus. Maior é o que está conosco, nem muito menos exerce uma ação autônoma. Ele é permitido e condicionado à vontade diretiva e permitiva de Deus. O livro de Jó mostra com clareza que o diabo está submetido a Deus e é um derrotado, porque o seu fim já está declarado. Aleluia! E é por esse motivo, nessa ação limitada, nesse tempo onde ele reina, nesse século, o adversário, Satanás, o acusador, ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. E nesse livro de Jó, todo o mal dito, descrito poeticamente no livro, é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento é experimentado por o homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso,
foi motivado por uma ação maligna, mas ele resistiu à prova e foi temente ao Senhor, e o Senhor o guardou. Aleluia! Se você está gostando dessa videoaula, não deixa de dar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, comente, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que esse projeto prossiga e essa videoaula ganhe relevância para a evangelização do reino de Deus. Primeiro tópico, Jó e a natureza de Satanás. Primeiro ponto, um ser espiritual. Satanás nem sempre foi Satanás. Antes era um anjo do bem, um querubim ungido, criado por Deus. No entanto, seu orgulho, a sua prepotência, a arrogância de usurpar o trono de Deus, o lançou para a face da terra, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. E o império do mal foi instalado. No entanto, Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela que é um ser real. E nós vimos isto no Gênesis, onde ele tentou o casal no Gênesis, quando ele tentou Jesus no deserto, e também como ele tentará no Apocalipse, no final do milênio. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás. O livro apresenta o diabo é um ser espiritual, encontra-se na mesma categoria dos anjos, representado no texto os filhos de Deus, referindo aos anjos, lá no texto áureo que nós lemos, Jó no capítulo 1 e o verso 6. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural, pois fora criado por Deus. E existem os anjos do bem e os anjos do mal. E nessa rebelião, um terço deles foram lançados junto com o acusador, o diabo, que tentou usurpar ao Senhor. Isso explica a capacidade de locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela, conforme Jó 1 e no versículo 7. Mas isso não quer dizer que ele é onipotente, onisciente, onipresente e pode estar em todos os lugares. Apenas atributos limitados de uma criatura angelical, um ser espiritual. Todavia, conforme o ponto 2, um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, Satanás não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás tem uma origem. Nem sempre foi diabo. Ele fora um anjo bom como os demais. Por isso o livro revela que Satanás tem as suas ações limitadas, permitidas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Só aquilo que o Senhor liberar. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada e com fim decretado. O inferno, o lago de fogo com o diabo e seus anjos. Aleluia. E vejamos que assim Satanás usou do seu conhecimento, da observação, mesmo que ao derredor, pois Jó estava blindado com o muro da proteção, pois ele temia, era reto ao Senhor e tinha uma proteção, um muro protegendo Jó. Mas no seu conhecimento de observar, na sua perspicácia, ele tentou atacar Jó. Na continuação, ponto 3 do primeiro tópico nos diz: um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal, assumindo atributos de um ser pessoal. Isso quer dizer que mesmo sendo espírito, ele fala e possui
capacidade argumentativa, conforme nós vimos em Jó 1, 9 ao 11. Ele questiona, ele observa, ele pensa, e o apóstolo Paulo fala, não ignoreis os seus ardis. Essa personalidade da sua inteligência de ser um ser espiritual, um anjo do mal, não ignorei os seus ardis, pois ele é o tentador, ele é o acusador, ele é o nosso adversário, o adversário dos planos divinos para a humanidade. Mas a profecia de Gênesis 3 e 15 está em andamento, está em prosseguimento. Aleluia! Há poder no sangue de Jesus, aquele que nasceu, aleluia, para consumar, está consumado o projeto de salvação, esta dispensação para o arrebatamento da igreja. Pois nos diz o texto que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, o diabo, a antiga serpente. No entanto, com essa personalidade, com essa capacidade argumentativa, ele tentou no Éden, ele tentou Cristo no deserto, mas o Senhor o refutou. Também está escrito, Satanás, que não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Também está escrito, Satanás, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito, Satanás, que só ao Senhor adorarás e prestarás honra e culto somente a Ele. E o Senhor o refutou mediante a palavra, na sua pessoalidade argumentativa em ser um ser pessoal. No entanto, o livro, além de expressar verbalmente, Satanás também demonstra que possui conhecimento. Ele observa, ele entende a Bíblia, ele conhece, mas não obedece, ele estremece. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele observa. Ele vai até o limite da permissão de Deus para observar. Se dá lugar, como diz 1 Pedro 5,8, que ele anda, observa ao derredor, procurando uma brecha para que ele possa entrar, fazer o estrago, pois o seu ofício, a sua missão, conforme João 10:10, que ele veio matar, roubar e destruir. Mas o nosso Senhor, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E nesse contexto, ele observava Jó, ele conhecia a retidão, a fidelidade, o holocausto prestado por seus filhos, a mordomia dos seus bens, da sua fazenda, e glorificando a Deus, sendo temente, fiel e se desviando do mal. Todavia, isso faz dele um ser manipulador perspicaz para tentar minar a nossa fé, a nossa fidelidade para com Deus. E o apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui essa perspicácia quando disse: não ignoreis os seus ardis, as suas estratagemas, as suas manipulações, e que se valia de métodos sofisticados, subliminares, sutis, para atingir as pessoas, conforme 2 Coríntios 2:6, Efésios 6:11. Assim Satanás usou do seu conhecimento e perspicácia para atacar. Tópico 2, o livro de Jó e as obras de Satanás. Primeiro ponto, dor e sofrimento. Será que toda dor, todo sofrimento, prova, tentação, dia mal é provocado pelo nosso adversário? Acompanhe conosco este segundo tópico. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora aqui do ladinho no botão vermelho, se inscreva, deixe o seu like, o joinha, ative o sininho aqui em cima para receber periodicamente as nossas videoaulas da Escola Bíblica Dominical. Comente, compartilhe para que essa videoaula venha edificar vidas
e que este canal ganha relevância na evangelização da palavra de Deus. O livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento. Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Jó 1, 12, 2 e 6. Através de suas ações é possível conhecer a sua natureza maligna de suas obras. No entanto, é da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. Como eu disse, o seu ofício é destruir, é matar, é roubar, é causar dissensões, conflitos, guerras, batalhas espirituais. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, atingiu as propriedades, os bens dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. E isso causou uma aflição nele. Mas, da mesma forma, houve o segundo ataque, onde houve um grande sofrimento em que Jó viu a tragédia se abater na sua casa, a morte dos seus filhos, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda dos bens da família. O diabo infligiu com uma doença que o fez padecer e se isolar de todos. Como disse aqui na leitura bíblica em classe, Satanás propôs pele por pele. E tudo que o homem te dará com a sua vida. Toque na pele dele, toque nos ossos dele, toque na carne dele e verá se ele não te blasfema. Então é da natureza, é da obra de Satanás causar dor e sofrimento no justo se o Senhor o permitir. Todavia, existe o mal natural, as aflições do dia mau, a natureza, o ecossistema em nossa volta, com essa nossa natureza que nos provoca aflições. E quer dizer que nem tudo é provocado por Satanás. O salmista diz que antes de ser afligido, andávamos errados. Porém, agora eu guardo a sua palavra. Em nossa vida social, em nossa vida financeira, temos que ter a sabedoria para entrar, para sair, para fazer aquisições, para administrar os bens, administrar a casa, os filhos. E qualquer erro, qualquer falta de caráter espiritual, qualquer falta de virtude, do fruto do Espírito, nós podemos infligir, pecarmos e atrair para nós de forma natural o mal, o sofrimento, a dor, que também faz parte da vida humana. Mas nesse contexto espiritual, no mundo espiritual, temos sim de estar preparado com as armas espirituais para não cedermos às tentações, às provocações de Satanás. E que jamais saímos da presença do Senhor, do temor do Senhor, para que tenhamos a guarda, a proteção, o muro, a proteção do sangue, a proteção da palavra, do nome do Senhor Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso andar, sobre o nosso entrar, sobre o nosso sair. Seja por terra, por mar, no ar, qualquer tipo de condução, o Senhor estará guardando, livrando de todo mal, de todo ataque, cilada e retaliações malignas contra a nossa vida, contra a igreja do Senhor Jesus, contra o ministério, contra o nosso dom, pois a palavra do Senhor garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor protege o seu ungido. Ninguém pode intentar acusação contra o ungido, o escolhido. E agindo Deus, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus, o agir de Deus através de nós, os seus vasos em excelência para o seu reino. Ponto 2. Acusar. Um dos significados do nome Satanás, o acusador, além de adversário, ele também acusa.
naquele diálogo com Deus, ele acusou. Ele é temente porque ele tem posses, porque ele é próspero e o Senhor o abençoa em tudo. Satanás sempre duvidou e duvida da fé, da fidelidade, da honra, da glória, da adoração a Deus de forma sobrenatural. E pensava que Jó era um interesseiro na bênção e nas posses, e aquilo que ele tinha fazia com que ele prestasse reverência e adoração ao Senhor. E ele acusa de praticar uma religiosidade motivada pelo interesse, pelos seus bens, pelo seu gado, pela sua fazenda, pelo seu rebanho. Ponto 3, tentar. Um tentador, as obras de Satanás é constantemente, dia após dia, nos tentar. É a atuação de Satanás, a tentação para o mal. E esta ação faz parte da sua natureza, tentar as pessoas. É por isso que necessitamos da manutenção espiritual, do nosso devocional, do tempo de oração, do tempo de leitura de Bíblia, consagração, jejum, para que nós possamos resistir na fé, no Espírito, aleluia, com a nossa carne mortificada, para que nós possamos enfrentar e vencer essa batalha espiritual através do quebrantamento, do perdão, da humildade e da nossa aproximação do Senhor. O ato da tentação em si não é pecado. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. O pecado é ceder à tentação. E Jó tinha essa noção, esse discernimento, essa sabedoria. Ele desviava-se do mal. Glória a Deus. No entanto, podemos deduzir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. O diabo usou dessas pessoas para devastar os bens de Jó, para inflamar Jó na sua dor, no seu momento de prova. Todavia, é uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. 1 Crônicas 21:1. Então sede sóbrio e vigiai. Na tua casa, no relacionamento conjugal com seus filhos, nos departamentos da igreja, na sua liderança, no seu ministério, no contexto social e profissional, tenha discernimento. Pode levantar pessoas para te opor, para conflitar a sua fé, para conflitar o teu caráter e você perceber que é uma incitação de Satanás para te provocar. Mas se você estiver vestido e revestido com as armaduras de Deus, você será vitorioso pelo poder do nome do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final da lição, o tópico 3, Jó e o ocaso de Satanás. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se não deixou o seu like, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, comente para que essa videoaula ganhe relevância em nosso canal e atinja mais pessoas para a evangelização da palavra de Deus. O livro de Jó e o ocaso de Satanás, ou seja, o seu fim, o seu declínio, a sua queda. O primeiro ponto nos diz Jó e a ruína de Satanás. O ocaso é definido o fim, o final, a ruína dele. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó, aleluia, foi uma derrota para ele. No entanto, ele é citado até o capítulo 2 de Jó. A partir dali não aparece mais esse ser. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência de que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. E nesta aplicação de prova na vida de Jó, ele estava lá, o Senhor estava lá, mesmo em silêncio. Por outro lado, Satanás não aparece mais a partir do capítulo 3.
ele não é mais mencionado no restante do livro, pois ele viu de observar, de rodear a terra, que Jó, mesmo na primeira investida, nos bens, na família, na pele, na saúde dele, Jó permaneceu fiel ao Senhor. Ele se reduziu a pó e cinza, se raspando em caco de telha, mas ele adorou ao Senhor. Ele bendizeu ao Senhor. Ele suportou aquela dor. É o que veremos no decorrer deste trimestre. Os demais diálogos com seus amigos, o silêncio de Deus, o questionamento de Jó para com Deus e, no fim, os questionamentos de Deus para Jó e o entendimento de Jó para com Deus. Aleluia! E nesta profundidade literária e poética, o propósito do livro de Jó não é evidenciar o sofrimento, a dor, esse ser Satanás, jamais, e nem superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Glória a Deus. Ponto 2, Jó e o testemunho de Deus. Um coração reto, temente, fiel a Deus, que alcançou um testemunho de Deus nos questionamentos e acusações de Satanás. O livro de Jó tem um início dramático, mas o seu final é apoteótico, é sobrenatural, é de uma compreensão imensurável, de quem passou uma prova de fogo, de quem foi moído, quebrado, refeito de novo e não perdeu a sua fé. E começou a entender nas minúcias a vontade, a soberania de Deus frente à fragilidade humana. Pois Jó foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. Deus nunca deixou Jó à mercê nas mãos de Satanás. A graça oculta estava lá. Aleluia! A graça de Deus, aquela graça que o apóstolo Paulo fala. Aleluia! A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu penso que eu estou fraco, debilitado, doente, aí é que eu estou forte, pois eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A graça oculta que foi revelada a nós, essa graça estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Em Jó 38:1, da mesma forma que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Ela também se manifestou, trazendo o alívio, paz para o sofrimento de Jó. Glória a Deus, aleluia. Chegamos à conclusão: Deus nunca nos abandonou. Ele diz em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias. No dia mau, no dia da prova, no dia da tentação, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, sede sóbrio, vigiai, orai, porque o adversário, o diabo, ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Mas como nos diz 1 de João 5:18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toque. Descansa no Senhor. Se você está passando por uma fase de tentação, de prova, em um silêncio de Deus, compreenda a vontade soberana de Deus nessa fragilidade, nesse tempo de adversidade, pois o Senhor, Ele é fiel para reverter essa situação
e mudar o seu cativeiro, assim como ele fez com a história de Jó. E o Senhor foi vitorioso e o adversário derrotado para a glória de Deus. O meu muito obrigado por nos acompanhar até o final dessa videoaula. Que Deus abençoe a sua família, o seu ministério, classe EBD, na paz do Senhor Jesus.